pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com Histórias do Brasileirão. Após a interrupção da competição, ela retorna neste final de semana e a gente abre a Histórias do Brasileirão relativa à 7ª rodada com o Clássico dos Milhões. Isso mesmo. Vasco e Flamengo se enfrentam no Maracanã. É verdade que os dois times têm objetivos diferentes na competição. O Vasco briga para se distanciar da zona de rebaixamento, o Flamengo luta para poder chegar à liderança, mas de toda forma, quando eles se encontram, qualquer objetivo fica de lado. É uma decisão à parte e a gente vai falar aqui de um capítulo muito especial e que ilustra bem por que esse confronto é chamado de Clássico dos Milhões, tá? Em 1983, as quartas de final do Campeonato Brasileiro tiveram como grande confronto justamente Flamengo e Vasco. Dois timaços, dois jogos espetaculares e a gente vai destacar aqui justamente a presença de público no Maracanã. Todo mundo sabe, o Flamengo em 1983 foi bicampeão brasileiro em sequência, feito que ele foi repetir só agora na era dos pontos corridos, né, 2019 e 2020, mas em 1983 teve duelos duríssimos contra o Vasco da Gama, mais um confronto daqueles espetaculares entre Zico e Roberto Dinamite, os dois maiores artilheiros e os dois maiores ídolos desses dois clubes rivais do Rio de Janeiro. O que acontece? Dia 5 de maio de 1983, uma quinta-feira, começou o mata-mata entre Flamengo e Vasco no Maracanã, com 111.260 torcedores. Isso mesmo, 111.260 torcedores, tá? E o Flamengo largou na frente vencendo por 2-1. O Adílio, tô olhando aqui, ó, esse aqui, consagrado no gramado, a história dos 110 anos de futebol do Flamengo, de Roberto Assaf. É o almanaque de clube brasileiro mais completo que existe, embora a gente tenha belíssimos trabalhos de vários dos nossos grandes clubes, ou até de clubes médios, pequenos, mas de toda forma eu acho que esse aqui, consagrado no gramado, é o melhor trabalho que a gente tem. O Adílio abriu o placar para o Flamengo e ainda no primeiro tempo o Moser Contra empatou. O Flamengo foi chegar à vitória com um gol do Júlio César Barbosa, isso já na segunda etapa, tá ok? Aí o que acontece? A gente vai e tem o segundo confronto entre eles no domingo 8 de maio de 1983. E este jogo, o Maracanã recebe 121.353 espectadores. Espetacular, quase 2 vezes o público que o Maracanã comporta na atualidade, depois de várias reformas que o estádio passou. O Vasco sai na frente com um gol de Eloy, um meia habilidoso, muito bom de bola, logo aos 11 minutos, mas o Zico garante a vaga do Flamengo aos 44 minutos do segundo tempo. Logo depois, o Roberto Dinamite ofende o árbitro era o Valquir Pimentel, do Rio de Janeiro, e é expulso. Vamos passar um pouquinho das escalações dos dois times, só para vocês verem o poderio de Flamengo e Vasco nessa quartas de final do Brasileirão de 1983. O Flamengo jogou com Raul, Leandro, Marinho, Moser e Júnior, Vitor, Adílio e Zico, Hélder, Baltazar, depois Robertinho, e Júlio César, depois Figueiredo, o zagueiro. O técnico era o Carlos Alberto Torres, o capitão do tri. O Vasco, Mazzaropi, Roberto Teixeira, Orlando Fumaça, Celso e Pedrinho. Serginho, Dudu, depois Marco Antônio Rodrigues e Eloy. Pedrinho Gaúcho, depois Paulo César, Roberto Dinamite e Hernani. O técnico era Antônio Lopes. Então, em 83, foram quase 250 mil pessoas no Maracanã em 2 jogos espetaculares entre Flamengo e Vasco nas quartas de final do Campeonato Brasileiro. Flamengo levou a melhor na sua caminhada rumo ao título. Pessoal, essa 7ª rodada, a rodada de retorno da Série A do Campeonato Brasileiro após a paralisação por causa da tragédia no Rio Grande do Sul, terá um Rio-São Paulo, isso mesmo. Um Corinthians e Botafogo, um Botafogo e Corinthians. Mando corintiano e esse confronto traz um aspecto muito especial de recordação ruim pro corintiano, agradável pro botafoguense, mas que faz parte da história desse confronto. A semifinal do Brasileirão de 1972. O Corinthians estava na fila de títulos, né? A gente vai se recordar, só foi quebrar em 77, foram 23 anos sem conquistar uma taça. E em 1972, o corintiano se encheu de esperança, porque
chegou à semifinal do Campeonato Brasileiro e teria a chance de decidir o título contra o maior rival, o Palmeiras. Para isso, precisava passar pelo Botafogo no Maracanã. A semifinal foi em jogo único, tá? E o Corinthians ainda saiu na frente, com um gol do Nelson Lopes logo aos 10 minutos do primeiro tempo. E o Corinthians conseguiu segurar essa vantagem por um tempo até razoável. Mas o Jairzinho, o furacão da Copa, empatou aos 15 e Ney Conceição, aos 38 do segundo tempo, marcou o gol que levou o Botafogo à decisão do Campeonato Brasileiro de 1972. Foram 68.695 pagantes. Eu tô pegando essas informações aqui, desse almanaque do Corinthians. Celso Daruzelt, um dos maiores jornalistas brasileiros quando a gente fala de futebol, um dos grandes pesquisadores, um dos grandes autores que nós temos, tá? Vamos aqui, olha só o que ele diz. Faltou pouco. Bastava um empate para decidir o título brasileiro contra o Palmeiras. O Corinthians ainda saiu na frente com um gol de Nelson Lopes. E teve outro, marcado por Baldock. Baldock, a gente precisa recordar aqui, que é o zagueiro do Corinthians, né, o zagueiro central do Corinthians, e teve outro, marcado por Baldock, anulado no último minuto. O juiz pernambucano, Sebastião Rufino, viu mão do jogador corintiano. Final, Botafogo 2 e mais um sonho de título desfeito. Então é isso, 1972, semifinal do Campeonato Brasileiro. O corintiano, cheio de esperança de chegar à decisão contra o rival Palmeiras, caiu diante do Botafogo no Maracanã. Um abraço, pessoal. Teremos nesta sétima rodada São Paulo e Cruzeiro, um confronto histórico do Campeonato Brasileiro, e vou contar aqui uma história muito interessante. Por quê? Os dois clubes decidiram a Copa do Brasil de 2000, isso não tem nada a ver com histórias do Brasileirão. Mas o jogo final foi no Mineirão, tá? Eles empataram por 0-0 no Morumbi, dia 5 de julho de 2000, e fizeram a partida decisiva no Mineirão, dia 9 de julho de 2000. O Cruzeiro venceu por 2-1 de virada e foi o campeão diante de 85.841 pagantes. Mas este não é o maior público da história do confronto entre São Paulo e Cruzeiro. Esse maior público foi registrado no Campeonato Brasileiro de 1987, a polêmica Copa União. No segundo turno, Cruzeiro e São Paulo brigavam pelo título do grupo para poder ir às semifinais. O Internacional já tinha vencido o primeiro turno, já estava garantido. Cruzeiro e São Paulo duelavam pela última vaga, né? Pelo título do retorno para poder fazer a semifinal contra o Internacional. E na penúltima rodada, quando eles estavam ali cabeça a cabeça, o Cruzeiro um pouquinho à frente, eles se enfrentaram no Mineirão. O jogo terminou empatado por 0-0 e teve 87.873 pagantes. Isso mesmo, 87.873 pagantes no empate entre 0-0 de Cruzeiro e São Paulo. É o maior público do confronto em todos os tempos, registrado na Copa União de 87. Eu tô olhando esses dados aqui, ó, o almanaque do Cruzeiro, do Henrique Ribeiro, e também o almanaque do São Paulo, tá? Do Raul Snell e do José Renato Santiago Júnior. E tem um aspecto interessante porque esse jogo de 1987, tá? O Cruzeiro tinha vários garotos da base. Vamos lá, escalação. Gomes, da base. Balu, Vilmar, da base. Heraldo, Genilson, veio do Valério de Itabira. Aí o meio de campo, Douglas, da base. Entrou no lugar dele o Ademir. Eduardo, que era o Lobinho, da base. E Heriberto. Gil, Cláudio Adão e Careca, também da base. O treinador do Cruzeiro era o Jair Pereira. E o São Paulo tinha um esquadrão. Gilmar, que é o Gilmar Rinaldi, terceiro goleiro da seleção brasileira no Tetra de 1994 nos Estados Unidos. Zé Teodoro, Adilson, Dari Pereira e Nelsinho. Bernardo, Raí, depois Dácio e Pita. Miller, Lê e Edivaldo, o técnico Cilinho. Então, quer dizer, diante dessa máquina São Paulina, o Cruzeiro embalado, o Cruzeiro acabou ficando com essa vaga, porque depois ele venceu o Goiás por 1-0, também no Mineirão, e bateu o Santos na última rodada por 1-0 lá no Pacaembu, mas a decisão foi este Cruzeiro e São Paulo que registrou o maior público da história do confronto no Campeonato Brasileiro. Agora eles voltam a se enfrentar no Morumbi, com a certeza de que esse público não será alcançado, mas sem dúvida nenhuma com a mesma emoção lá de 1987. Um abraço, pessoal!